Há um número que a maioria das pessoas que conheço nunca calculou. Não o saldo da conta bancária. Não o salário mensal. Não quanto devem no financiamento da casa. O número que ninguém calcula é o valor real de uma hora da sua vida. E quando o calculam pela primeira vez, com honestidade brutal, incluindo o tempo de deslocamento, as horas extras não pagas, a energia mental gasta no trânsito, o número que aparece é tão pequeno que produz uma reação física. Já vi essa reação em homens de 50 anos que acreditavam ter construído algo. Já vi essa reação em jovens que pensavam estar no caminho certo. O número os paralisa. E essa paralisia, se usada bem, é o único ponto de partida que funciona. Triplicar uma renda não é um evento, não é uma promoção, não é um golpe de sorte, não é conhecer a pessoa certa no momento certo. Triplicar a renda é a consequência inevitável de combinar 3 forças simultaneamente durante um período de entre 3 e 5 anos. Separadas, essas forças produzem melhoras modestas. Combinadas, produzem resultados que as pessoas que não fizeram o cálculo chamam de sorte. Eu chamo de matemática acumulada. A primeira força é aumentar o valor que você produz por hora. A segunda é vender esse valor em mercados que pagam mais por ele. A terceira é multiplicar o número de horas em que esse valor trabalha, sem exigir sua presença física. 3 forças, não 8, não 25, não um hábito diário bonitinho que muda sua vida. 3 forças mecânicas que operam em paralelo. E a razão pela qual a classe média não as ativa simultaneamente não é ignorância. É algo mais custoso que a ignorância. É o conforto disfarçado de prudência. Vou te mostrar a matemática antes de falar de comportamento. Porque o comportamento sem matemática é motivação, e a motivação dura 3 semanas. A matemática dura a vida toda. Um trabalhador médio no Brasil em 2026 ganha cerca de R$ 3.000 líquidos por mês. Trabalha aproximadamente 220 horas se você incluir transporte, preparação e horas extras não compensadas. Divida 3.000 por 220. O resultado é R$ 13,63 por hora. 13,63. Agora, projete esse número 30 anos para frente. Se esse trabalhador não mudar nenhuma variável, se apenas receber os ajustes da inflação, se permanecer no mesmo mercado de trabalho, com a mesma habilidade, terminará aos 65 anos com uma renda mensal que, ajustada pela inflação, equivale exatamente ao que tem hoje. 30 anos de trabalho. O mesmo número. E, além disso, seu corpo terá envelhecido, sua energia terá diminuído e sua capacidade de correção terá caído para quase zero. Por que a maioria aceita isso? Tenho pensado nessa pergunta desde 1950. A resposta que encontrei após décadas observando o comportamento humano é esta. Porque o custo de não mudar nada é invisível hoje, e o custo de mudar algo é visível amanhã. O cérebro humano é extraordinariamente ruim para comparar consequências distantes com incômodos imediatos. Isso não é um defeito moral, é neurologia. Mas a neurologia não negocia com a matemática, e a matemática cobra o preço do mesmo jeito. Em 2008, quando o mercado desabou 57%, Warren e eu tínhamos 40 bilhões de dólares em caixa. Tínhamos esperado anos. Todo mundo nos chamava de covardes, antiquados, desconectados da nova economia. Os mesmos analistas que nos criticavam em 2007 estavam em pânico em 2008, vendendo ativos excelentes a preços de liquidação porque não tinham feito o trabalho prévio de construir uma posição de força. A força não se constrói quando você precisa dela. Constrói-se anos antes, quando ainda não parece necessária. Esse princípio não se aplica apenas a investimentos. Aplica-se exatamente da mesma forma à construção de valor pessoal no mercado de trabalho.
O primeiro movimento que separa quem triplica a renda de quem permanece estático é aparentemente simples e matematicamente devastador em sua revelação. Calcular o valor real da própria hora, não o salário dividido por 40 horas semanais. O salário líquido real dividido por todas as horas que o trabalho consome, deslocamento, preparação mental, tempo de recuperação do cansaço profissional, horas extras não pagas. Quando você faz esse cálculo com honestidade, o número que aparece costuma ser entre 30% e 50% menor do que a pessoa acreditava. E esse número menor, esse número real, faz uma pergunta que não pode ser ignorada. Com este valor de hora, projetado sem mudanças por 20 anos, que tipo de vida exatamente estou construindo? Não é uma pergunta motivacional, é uma pergunta matemática. E a resposta matemática, na maioria dos casos, é uma vida de aperto permanente com a ilusão de estabilidade. Pois bem, o primeiro instinto após ver esse número é buscar uma solução rápida, um curso, uma certificação, um segundo emprego. Esse instinto está correto na direção e completamente errado na escala e na sequência, porque o problema não é que a pessoa não tenha habilidades, o problema é que ela aplica suas habilidades em um mercado que paga pouco, com uma única fonte de renda, sem nenhuma alavanca que multiplique seu tempo. Resolver um desses três problemas produz melhoras de 15% ou 20%. Resolver os três simultaneamente, na ordem certa, durante 3 a 5 anos, produz multiplicações de 2 a 3 vezes. A diferença entre 15% e 200% não é esforço, é design. Warren me ensinou algo em 1972 que levei anos para aplicar totalmente fora do contexto de investimentos. Ele me disse assim: o maior erro que a maioria dos investidores comete não é escolher empresas ruins, é escolher empresas boas em mercados ruins. Uma empresa excelente em um setor que decresce produz resultados medíocres. Uma empresa medíocre em um setor que explode produz resultados medíocres também, mas por razões opostas. O que produz resultados extraordinários é uma empresa excelente em um mercado que cresce. Essa mesma lógica, aplicada a uma pessoa, explica 90% dos resultados profissionais. Uma pessoa excelente em um mercado que não cresce e não paga bem produz resultados medíocres. O limite não está na pessoa. Está no mercado onde essa pessoa vende seu tempo. E mudar de mercado é a alavanca mais subutilizada, mais resistida e matematicamente mais poderosa de todas as que existem para multiplicar a renda. Permita-me ser específico sobre o que significa mercado neste contexto, porque a palavra é vaga e a vagueza é inimiga da ação. Mercado não é apenas o país onde você vive. Mercado é a intersecção de 3 variáveis: o setor econômico, onde você opera, o tamanho e poder de compra das empresas que te contratam e a geografia do cliente final, que paga pelo seu trabalho. Um designer gráfico que trabalha para pequenas empresas locais em uma cidade de 500 mil habitantes está em um mercado completamente diferente do designer gráfico que trabalha para empresas de tecnologia americanas, do seu apartamento, nessa mesma cidade, mesmo profissional, mesma cidade, mesma hora do dia, diferença de renda de 3 a 8 vezes. Isso não é sorte, é acesso ao mercado certo. O obstáculo entre esses dois designers não é talento. Na maioria dos casos, o designer local tem tanto ou mais talento que o que trabalha para empresas americanas. O obstáculo é uma combinação de 3 déficits específicos: inglês funcional aplicado ao trabalho, portfólio construído com evidência de resultados e não apenas de estética, e compreensão de como funciona a busca de talentos em mercados internacionais. 3 déficits concretos com soluções concretas, nenhum dos quais exige um talento especial. Exigem entre 12 e 24 meses de trabalho deliberado. E aí está o problema real. 24 meses
É tempo demais para um cérebro que quer resultados em 3 semanas. Na Berkshire, aprendemos a ter uma paciência que o mercado médio é incapaz de manter. Em 1988, compramos Coca-Cola. Pagamos 1,3 bilhão. Durante os primeiros 2 anos, a ação não fez praticamente nada. Os analistas que nos acompanhavam começaram a escrever que tínhamos cometido um erro de avaliação. Nós não vendemos, não explicamos, não mudamos de posição, simplesmente esperamos, porque a tese estava correta, e o tempo é o único árbitro que importa em investimentos de qualidade. Hoje esse investimento nos paga US$ 700 milhões anuais, apenas em dividendos. Recuperamos o investimento inicial mais de 5 vezes sem vender uma única ação. A maioria dos investidores teria vendido no ano 2, quando nada visível aconteceu. Nós entendemos que o que não acontece nos primeiros 2 anos é exatamente o que produz os resultados do ano 20. Essa lógica aplicada ao desenvolvimento de habilidades é perfeita. O primeiro ano de estudo intenso de uma habilidade de alta demanda produz resultados visíveis pequenos. O segundo ano produz resultados visíveis médios. O terceiro ano produz um salto que, para observadores externos, parece repentino, e parece sorte, não é repentino. É a acumulação invisível de 24 meses de trabalho que agora tem massa crítica suficiente para se manifestar no mercado. O problema é que a classe média avalia o progresso mensalmente e abandona no mês 8, quando os resultados visíveis ainda são pequenos. Abandona exatamente quando os juros compostos do conhecimento estão prestes a acelerar. Há um cálculo que quase ninguém faz e que muda completamente a avaliação do custo de não investir em habilidades. Pegue uma pessoa de 28 anos ganhando R$ 3.000 mensais. Se essa pessoa investir 2 horas diárias durante 18 meses para aprender análise de dados com foco no mercado internacional e, ao final desse período, conseguir um trabalho remoto pagando R$ 8.000 equivalentes, a diferença mensal é de R$ 5.000. Em 12 meses, são R$ 60.000 adicionais. Em 5 anos, são R$ 300.000 adicionais, sem contar os aumentos progressivos que vêm com a experiência acumulada no novo mercado. O custo dessa transformação foi de 18 meses de 2 horas diárias, aproximadamente 1.080 horas totais de estudo. Divida R$ 300.000 por 1.080 horas. O retorno por hora investida nesse período de aprendizado foi de R$ 277 por hora. Compare isso com os R$ 13,63 que calculamos antes. O estudo correto, na habilidade certa, orientado ao mercado certo, tem um retorno por hora que destrói qualquer outra alternativa disponível para quem não tem capital inicial. Por que então a maioria não faz? Eliminei a ignorância como explicação porque a informação está disponível gratuitamente. Eliminei a falta de tempo porque 2 horas diárias é perfeitamente possível para quem assiste a 3 horas de entretenimento passivo por noite, e as estatísticas de consumo de conteúdo digital confirmam que essa é a média real no Brasil em 2026. A explicação que sobra, a que resiste à análise, é esta. O ser humano tem uma tolerância extraordinariamente baixa ao período de incompetência visível que precede qualquer nova habilidade. Aprender algo novo significa ser ruim em algo durante meses, e ser ruim em algo diante dos outros, até diante de si mesmo, ativa mecanismos de proteção do ego que a maioria não sabe que tem e não consegue controlar conscientemente. Kahneman e Tversky demonstraram em seus estudos dos anos 70 que a dor de uma perda é entre 2 e 2,5 vezes mais intensa que o prazer de um ganho equivalente. Isso significa que o mal-estar de parecer incompetente durante os primeiros meses de aprendizado de uma nova habilidade pesa psicologicamente mais que o dobro do prazer antecipado de dominá-la. O cérebro faz esse cálculo automaticamente, sem consultar o dono,
e produz a decisão de não começar ou de começar e abandonar quando o mal-estar supera um certo limite. Não é fraqueza de caráter, é física do comportamento humano. Mas a física do comportamento não cancela a matemática das consequências. Deixe-me mostrar o custo real de um ano de adiamento com números que não admitem interpretação. Uma pessoa de 30 anos que poderia estar ganhando R$ 6.000 mensais em um mercado melhor, mas que permanece ganhando 3.000 durante mais um ano por medo ou inércia, perde R$ 36.000 naquele ano. Esses R$ 36.000, se tivessem sido investidos em um fundo de índice a 8% ao ano durante 35 anos até a aposentadoria, teriam se transformado em R$ 531.342. Um ano de adiamento não custa R$ 36.000, custa R$ 531.000 em termos de valor futuro. Isso é mais de 14 anos do salário atual dessa pessoa. Um único ano de adiamento. O cérebro não calcula esse número. Ele vê 36.000 e relativiza. A matemática vê 500 e 31.000 e não relativiza nada. Em 1973, o mercado caiu 48%. Era o pior momento imaginável para investir, segundo a sabedoria popular. Warren e eu compramos. Compramos porque quando os preços caem, o valor não desaparece. E quem teve a coragem de comprar naquele momento, sustentado não por otimismo, mas por matemática, dobrou seu dinheiro nos 4 anos seguintes, enquanto o mercado se recuperava. A coragem nesse contexto não era emocional. Era o resultado de ter calculado o valor real antes de o mercado entrar em pânico. Quem calcula primeiro age melhor quando todos os outros perdem a cabeça. A mesma lógica se aplica à decisão de mudar de mercado de trabalho. A maioria espera o momento perfeito, quando a economia estiver melhor, quando os filhos crescerem, quando terminarem de pagar a dívida, quando tiverem mais segurança. O momento perfeito é uma ficção que o cérebro produz para se proteger do desconforto da mudança. Em 30 anos observando carreiras alheias, notei algo consistente. As pessoas que esperaram o momento perfeito para mudar de mercado de trabalho, em média, esperaram entre 5 e 8 anos a mais do que o necessário. Esses 5 a 8 anos têm um custo em valor futuro que a maioria nunca calcula, porque calcular esse custo produz uma dor que o cérebro prefere evitar. Mas o custo existe, independentemente de você o calcular ou não. A matemática não precisa da sua atenção para operar. Agora vou falar da segunda fonte de renda, não como um conselho motivacional de coach de rede social, mas como uma ferramenta de engenharia financeira com uma função específica que a maioria não compreende. A classe média constrói uma segunda fonte de renda para ganhar mais dinheiro. Essa é a função errada. A função correta de uma segunda fonte de renda nos primeiros anos não é a receita que ela gera, é a independência de negociação que ela produz. São coisas completamente diferentes, e a diferença entre entendê-las ou não determina como você usa essa segunda fonte e quais resultados obtém com ela. Permita-me explicar com a mecânica exata. Um trabalhador que depende 100% de um único empregador para pagar suas despesas básicas está em uma posição de negociação estruturalmente fraca. Pode ser o melhor funcionário do departamento, pode ter ofertas externas, pode saber que vale mais do que recebe. Mas, se rejeitar uma proposta ou exigir um aumento implicar o risco de perder a única renda que sustenta sua vida, seu cérebro sabotará essa negociação. Ele encontrará razões para não exigir, para aceitar menos, para adiar a conversa, não porque seja covarde, porque o instinto de sobrevivência é mais forte que a lógica de carreira. Agora pegue o mesmo trabalhador com uma segunda fonte que gera entre R$500 e R$2.000 mensais, equivalente a entre 16% e 67% de sua renda total. Esse trabalhador entra na mesma negociação salarial com uma arquitetura cerebral diferente.
Ele não precisa desse emprego específico para sobreviver ao mês seguinte. Ele pode dizer não, pode esperar, pode avaliar com frieza. E, paradoxalmente, essa capacidade de dizer não é exatamente o que faz com que as contrapartes digam sim mais rápido e em melhores termos. O mercado de trabalho, como o mercado de capitais, recompensa quem não precisa vender urgentemente. Em 1969, quando decidi fechar minha sociedade de investimento e liquidar as posições, não o fiz porque o mercado estivesse ruim. Fiz porque identifiquei que as condições haviam mudado, e eu não via com clareza como navegar no que vinha pela frente. Essa decisão foi possível porque eu tinha capital próprio acumulado. Não dependia das taxas dos investidores para viver. Quem depende de uma única fonte para viver não consegue tomar decisões estratégicas de longo prazo. Só consegue tomar decisões de sobrevivência imediata. E as decisões de sobrevivência imediata são sistematicamente piores que as decisões estratégicas quando medidas em 10 ou 20 anos. O objetivo da segunda fonte de renda nos primeiros 12 a 18 meses não é ficar rico, é chegar a um número específico, o equivalente a entre 3 e 6 meses de despesas básicas em uma reserva de emergência, mais um fluxo mensal pequeno, mas consistente, que prove que a habilidade nova é vendável no mercado real. Esses dois elementos combinados produzem algo que não tem preço em termos de qualidade de decisões futuras, prova de conceito com reserva de tempo. Prova de conceito significa que o mercado já pagou pelo que você sabe fazer, mesmo que seja pouco. Reserva de tempo significa que você tem meses para buscar a oportunidade certa, sem a pressão de aceitar a primeira que aparecer. Compare dois cenários com números concretos. Cenário 1. Uma pessoa de 32 anos estuda 12 meses, constrói habilidades em tráfego pago e gestão de campanhas digitais, mas não gera nenhuma renda com isso durante esse período. No mês 13, busca trabalho no mercado novo. Tem habilidades, mas zero evidência de mercado. As empresas que poderiam lhe pagar bem pedem experiência com clientes reais. Aceita um trabalho por R$ 4.000, porque é o que consegue com zero histórico. Cenário 2. A mesma pessoa, durante esses mesmos 12 meses, além de estudar, consegue 2 clientes pequenos de quem cobra R$ 700 mensais cada. R$ 1.400 adicionais por mês, que não mudam sua vida financeira, mas geram algo inestimável. Resultados documentados com clientes reais. No mês 13, busca trabalho com um portfólio que mostra campanhas que geraram resultados mensuráveis para negócios concretos. As mesmas empresas que ofereciam R$ 4.000 no cenário 1, no cenário 2, oferecem R$ 6.000. A diferença não é a habilidade, é a evidência. E a evidência se constrói em paralelo ao estudo, não depois. Por que a maioria não faz o cenário 2? Porque cobrar por algo que você ainda está aprendendo ativa a mesma aversão ao ridículo que mencionei antes. O cérebro diz que não é ético cobrar sem ser especialista, mas o mercado não paga por especialização abstrata, paga por resultados concretos, e resultados concretos só são produzidos trabalhando com clientes reais, não estudando em abstrato. O paradoxo se resolve cobrando pouco, sendo totalmente transparente sobre seu nível atual, entregando mais valor do que cobra durante esse período inicial. Isso é exatamente o que eu fiz nos meus primeiros anos como advogado. Cobra menos que meus colegas mais estabelecidos e trabalhava mais. Não porque fosse ingênuo, porque entendia que estava comprando experiência e reputação com desconto em tempo e dinheiro, e que esse investimento tinha um retorno composto que se manifestaria anos depois. Há um padrão que observei em carreiras de sucesso com uma consistência que já não me surpreende. As pessoas que triplicam a renda em 3 a 5 anos, invariavelmente, fazem algo que parece irracional por fora.
Mudam de emprego quando estão confortáveis, não quando são demitidas, não quando a empresa quebra, não quando a situação se torna insuportável. Mudam quando estão bem, quando têm opções, quando podem avaliar com calma. E isso, que parece imprudente aos olhos da classe média, que valoriza a estabilidade acima de tudo, é matematicamente a decisão mais racional possível. Os dados sobre incrementos salariais são brutais em sua clareza. Um trabalhador que permanece na mesma empresa recebe em média entre 3 e 5% de aumento anual, o que, na maioria dos mercados latino-americanos, mal compensa a inflação ou a supera marginalmente. Um trabalhador que muda de empresa recebe em média entre 30 e 60% de aumento no momento da mudança. Se essa pessoa muda a cada 24 ou 36 meses durante 10 anos, acumula 3 ou 4 saltos desse tamanho. O efeito composto de 3 saltos de 40% sobre uma base inicial de R$ 3.000 produz o seguinte resultado: 3.000 multiplicado por 1,43 vezes é R$ 8.232, com 4 saltos, R$ 11.524. Isso é quase 4 vezes a renda inicial em 10 anos, sem contar o crescimento dentro de cada emprego. A matemática da mudança estratégica destrói a matemática da lealdade corporativa. Mas há uma condição que torna esse padrão possível e que a maioria omite, porque é a parte mais incômoda. Para mudar a cada 24 meses com aumentos reais, é preciso estar sempre pronto para mudar. Isso significa currículo atualizado, com projetos recentes, rede de contatos ativa e mantida, portafólio com evidência fresca de resultados. A maioria mantém essas coisas em dia apenas quando está procurando emprego ativamente, ou seja, quando já está sob pressão. Sob pressão, as decisões são piores, as negociações são mais fracas e os resultados são inferiores. Quem mantém essas coisas em dia o tempo todo, sem pressão imediata, negocia a partir de uma posição de força que produz resultados quantitativamente superiores. É exatamente a mesma lógica que aplicamos na Berkshire com o caixa. Mantemos posições de força não porque esperamos uma crise específica, mas porque a força permanente é o que nos permite agir bem quando os outros não podem. Agora chegamos à parte do processo que mais pessoas sabotam depois de tê-lo construído com sacrifício, e é a parte mais silenciosa, a mais invisível e matematicamente a mais destrutiva se for mal gerida. Quando a renda sobe, o padrão de consumo sobe junto. Imediatamente, automaticamente, sem decisão consciente. Isso tem um nome na economia comportamental: inflação de estilo de vida. E seu custo, em termos de construção de patrimônio, é tão grande que transforma pessoas que triplicaram sua renda em pessoas que não têm mais patrimônio real do que quando ganhavam 1/3 do que ganham hoje. Deixe-me dar o número exato do que isso custa. Uma pessoa que passa de ganhar 3.000 para ganhar 6.000 mensais e, simultaneamente, aumenta seus gastos de 2.500 para 5.500, economiza R$ 500 por mês, igual a antes do aumento. Em 30 anos, esses R$ 500 mensais investidos a 8% ao ano produzem R$ 745.144. A mesma pessoa que tivesse mantido seus gastos em 2.500 e economizado 3.500 mensais, teria produzido R$ 5.216.008. A diferença entre essas duas decisões é de R$ 4.470.864, 4 milhões e meio, produzidos pela mesma carreira, o mesmo esforço, a mesma inteligência. A única variável diferente é se a pessoa permitiu que seu consumo seguisse automaticamente sua renda ou se decidiu conscientemente manter uma lacuna permanente entre o que ganha e o que gasta. 4 milhões e meio de reais separados por uma única decisão de comportamento, não por talento,
não por sorte, por design. Meu pai me ensinou algo em 1930 que levei décadas para compreender totalmente. Vivíamos em Omaha durante a Grande Depressão. Os homens que perdiam tudo não eram necessariamente os menos inteligentes nem os menos trabalhadores. Eram os que tinham permitido que seu estilo de vida crescesse no mesmo ritmo que seus rendimentos durante os anos bons. Quando a renda colapsou, não tinham margem, nenhum colchão, nenhuma posição de resistência. Os homens que sobreviveram e reconstruíram foram aqueles que, durante os anos de abundância, tinham mantido deliberadamente uma lacuna entre o que ganhavam e o que gastavam. Essa lacuna era o único ativo que não podia ser confiscado, depreciado, nem destruído por uma crise externa. Em 2008, 90 anos depois do que meu pai observou, vi exatamente o mesmo padrão. Exatamente o mesmo. A história não se repete com precisão, mas os mecanismos humanos que a geram são constantes. A regra prática que emerge dessa observação é esta: cada vez que sua renda sobe, você congela seu padrão de consumo durante um período mínimo de 6 meses. Não para sempre. 6 meses. Durante esses 6 meses, a diferença entre o novo rendimento e o gasto anterior é destinada automaticamente, sem deliberação mensal, a 3 categorias em ordem de prioridade. Primeiro, reserva de emergência até cobrir 6 meses de despesas básicas, se ainda não existir. Segundo, investimento em instrumentos simples e de baixo custo, fundos de índice, tesouro direto, equivalentes locais de acordo com o mercado. Terceiro, reinvestimento na própria capacidade produtiva, cursos, ferramentas, conexões que aumentem o valor de mercado. Somente após cobrir essas 3 categorias é que o consumo pode crescer. E quando cresce, cresce sobre uma base de segurança real, não sobre a ilusão de segurança dada por um salário que pode desaparecer. Pois bem, há algo que distorce este processo mais do que qualquer outro fator externo, e é a dívida de consumo. Não a dívida como ferramenta de alavancagem produtiva, que é completamente diferente. A dívida de consumo, rotativo do cartão de crédito, créditos para bens que se depreciam, financiamentos de automóveis novos, empréstimos pessoais para férias ou eletrodomésticos. Essa dívida tem um custo que a classe média sistematicamente subestima porque vê a parcela mensal e não o custo total nem o custo de oportunidade. Vou fazer o cálculo completo porque os números são os únicos que podem competir com a ilusão de conforto que essa dívida produz. Um automóvel financiado em 60 meses a uma taxa de 1,5% ao mês, o que é absolutamente normal no Brasil em 2026, tem um custo de financiamento que transforma o preço original de R$ 70 mil em aproximadamente R$ 102 mil pagos ao final, R$ 32 mil de diferença. Mas isso é apenas o custo direto. O custo de oportunidade é o que esses R$ 32 mil teriam produzido se fossem investidos a 8% ao ano durante os 20 anos de vida útil do veículo, R$ 149.243. O carro de R$ 70 mil custou, na verdade, R$ 231.243 em valor de oportunidade em 20 anos. Isso é 3,5 vezes o preço de tabela. A maioria nunca faz esse cálculo porque o resultado produz uma dor que o cérebro prefere não sentir. Warren e eu nunca financiamos consumo pessoal com dívida de alto custo. Não por austeridade moral, por aritmética. Quando você vê o custo real da dívida de consumo em termos de valor futuro sacrificado, a decisão de não usá-la torna-se tão óbvia que não requer disciplina. Requer apenas ter feito o cálculo uma vez com honestidade. A disciplina é necessária quando você não calculou. Quando calculou, a lógica substitui a disciplina e é infinitamente mais estável.
Há uma pergunta que me é desconfortável fazer, mas que é necessária. Se você entende que a dívida de consumo destrói o patrimônio, se entende que a inflação de estilo de vida neutraliza os aumentos de renda, se entende que permanecer no mesmo mercado de trabalho por 10 anos tem um custo de oportunidade que supera vários anos de salário, por que a maioria das pessoas que ouve isso hoje continuará fazendo exatamente o mesmo que fazia ontem? A resposta não está na falta de informação. A informação abunda. A resposta está em algo mais fundamental. A distância entre saber e fazer é a distância mais longa do universo humano e nenhum argumento matemático por si só atravessa. O que atravessa essa distância, de acordo com minha observação de décadas, é uma combinação específica de 3 elementos. Primeiro, um sistema externo de prestação de contas, porque o cérebro pode ignorar suas próprias promessas, mas tem maior dificuldade em ignorar compromissos diante dos outros. Segundo, uma métrica de progresso visível que possa ser medida mensalmente, porque o que não é medido não é gerido, e o que não é gerido retrocede para o comportamento padrão. Terceiro, um limiar de dor suficientemente alto que torne o status quo insuportável, porque a mudança real não ocorre quando a situação é melhorável, ocorre quando a situação se torna intolerável. O primeiro elemento, o sistema de prestação de contas, pode ser um parceiro de aprendizado, um pequeno grupo com objetivos semelhantes, ou simplesmente o compromisso por escrito com revisões periódicas. O que não funciona é o compromisso interno silencioso, porque o cérebro reescreve os compromissos internos sem notificação nem custo percebido. O que funciona é qualquer sistema que crie uma fricção visível entre o compromisso e o seu abandono. O segundo elemento, a métrica mensal, deve ser brutalmente específico, não objetivos como ser um profissional melhor ou aprender mais. Objetivos como completar 40 horas de prática na habilidade nova este mês, publicar 2 projetos no portfólio antes do dia 30, entrar em contato com 5 empresas potenciais do mercado-alvo. Métricas binárias. Foi feito ou não foi feito, sem interpretação, sem desculpas aceitáveis. A vagueza nos objetivos é o mecanismo mais eficiente para permitir o abandono sem culpa. O terceiro elemento, o limiar de dor, é o mais difícil de gerir artificialmente, mas o mais poderoso quando aparece naturalmente. Observei que as transformações mais completas e duradouras nas carreiras ocorrem após eventos que produzem um choque de realidade impossível de ignorar. Uma demissão inesperada, uma recusa humilhante em uma negociação salarial, ver um colega com menos talento ganhar o dobro por estar no mercado certo. Esses eventos produzem o que o cálculo abstrato raramente consegue: motivação visceral sustentada. O problema é esperar que o evento ocorra. A alternativa é fabricar esse choque de realidade deliberadamente, fazendo o cálculo do valor hora com total honestidade e projetando-o 20 anos para frente sem suavizar os números. Em 1974, a Berkshire era cotada a $11 por ação após a crise do petróleo e a recessão. Eu tinha investido praticamente todo o meu capital pessoal na Berkshire. No papel, tinha perdido uma fortuna. O mercado estava em pânico. A mídia falava em colapso econômico permanente. Eu dormia bem. Não porque fosse insensível às perdas no papel, mas porque tinha calculado o valor intrínseco dos ativos que possuíamos e sabia que o preço de mercado era temporariamente irracional. A qualidade do sono em uma crise é diretamente proporcional à qualidade da análise que você fez antes da crise. Quem não analisou antes entra em pânico durante. Quem analisou espera com paciência porque entende que o tempo está a seu favor. Essa mesma qualidade de sono, essa mesma tranquilidade durante a tempestade está disponível para qualquer pessoa que construa sua carreira sobre bases matemáticas sólidas
em vez de sobre a esperança de que nada mude. A estabilidade no emprego, que a classe média busca na lealdade a uma empresa, é uma ilusão cada vez mais frágil em um mercado que muda de estrutura a cada 5 ou 7 anos. A estabilidade real vem de ser valioso o suficiente no mercado global para que vários empregadores o queiram simultaneamente. Essa é a única estabilidade duradoura e constrói-se exatamente da maneira que descrevi. Habilidades de alta demanda, evidência de resultados, presença em mercados que pagam bem, segunda fonte de renda que reduz a dependência de qualquer empregador único. Chegamos agora ao componente que fecha o sistema e que a maioria implementa tarde ou nunca implementa. A revisão periódica não como um ritual motivacional de ano novo, mas como uma auditoria de engenharia a cada 90 dias. A diferença entre essas duas abordagens é a diferença entre a pessoa que faz resoluções em janeiro e a pessoa que constrói sistemas que funcionam independentemente da motivação do momento. Uma auditoria de 90 dias bem executada responde a 4 perguntas com evidência concreta, não com sensações. Primeira, o que fiz nos últimos 90 dias que seja objetivamente verificável como um aumento do meu valor de mercado. Um projeto terminado, uma habilidade mensurável adquirida, um novo cliente, um caso documentado com resultados. Se a resposta for vaga, o trimestre foi improdutivo, independentemente de quanto trabalho tenha sido sentido. Segunda, meu portfólio de evidências está melhor do que há 90 dias em termos que um avaliador externo pudesse verificar em 5 minutos. Terceira, alguém fora da minha organização atual reconheceu de forma concreta esse aumento de valor, através de uma oferta, uma consulta, um contato proativo. Quarta, o que farei nos próximos 90 dias que me aproxime especificamente de uma mudança de mercado ou de um aumento de renda de pelo menos 40%? A quarta pergunta é a mais importante e a mais evitada, porque respondê-la com honestidade requer comprometer-se com uma ação específica que tem data, que é mensurável e que produzirá um resultado verificável ou uma evidência de fracasso. O cérebro prefere objetivos vagos, que não podem falhar porque nunca foram concretos. A auditoria de 90 dias elimina essa opção e obriga a operar no terreno onde os resultados são reais ou não são nada. Warren e eu fazemos algo semelhante com a Berkshire, embora em escala maior. Todos os anos revisamos cada posição com uma única pergunta. Se não tivéssemos esta posição hoje, com o que sabemos hoje, nós a compraríamos. Se a resposta for não, vendemos. Se a resposta for sim, mantemos ou aumentamos. Essa pergunta elimina o viés de posse, que é a tendência de valorizar mais o que já se tem simplesmente por tê-lo. Aplicada a uma carreira, a pergunta equivalente é: se eu pudesse começar do zero hoje com as habilidades e a experiência que tenho, escolheria estar exatamente onde estou? Se a resposta for não, essa resposta contém toda a informação necessária para o próximo movimento. O problema não é não saber o que fazer. O problema é que saber o que fazer e fazer o que se sabe são duas atividades completamente diferentes que ocorrem em partes distintas do cérebro, com motivações distintas e custos psicológicos distintos. Vou encerrar com algo que tenho pensado durante décadas e que raramente digo em termos tão diretos, porque produz desconforto em quem ouve. A maioria das pessoas que não triplica sua renda em 5 anos não falha por falta de talento, não falha por falta de informação, não falha por circunstâncias externas adversas. Falha porque inconscientemente prefere o conforto da queixa ao desconforto da mudança. A queixa tem uma função psicológica precisa. Permite manter a autoestima intacta enquanto se evita a ação. Se a culpa é da economia, do governo, do empregador, da sorte, do sistema, então não há nada a fazer e, portanto, não há nada a tentar. E, portanto, não há risco de falhar tentando. É um mecanismo de proteção extraordinariamente eficiente a curto prazo
e extraordinariamente destrutivo a longo prazo. Conheci em meus 99 anos pessoas que construíram riqueza a partir de condições que objetivamente eram piores do que as da maioria que se queixa. Pessoas que começaram com menos educação formal, menos contatos, menos capital, em mercados menores, em épocas economicamente mais difíceis. O que essas pessoas tinham em comum não era otimismo. O otimismo é uma emoção e as emoções flutuam. O que tinham era uma relação diferente com a realidade. Viam os números como informação neutra que guia decisões, não como vereditos sobre o seu valor pessoal. Uma hora que vale R$ 13 não é uma sentença. É um ponto de partida com uma direção matematicamente clara. Quando compramos o Washington Post em 1973, a empresa era cotada a um preço que implicava que o mercado a avaliava em US$ 100 milhões. Calculei que o valor intrínseco era de entre 400 e 500 milhões. O mercado estava errado por um fator de 4 a 5 vezes. Comprei com convicção porque a convicção não vinha de uma opinião, vinha de um cálculo. 10 anos depois, esse investimento tinha multiplicado seu valor por 19. Não porque eu fosse especialmente inteligente, porque fiz o trabalho de calcular quando a maioria se deixava levar pelo pânico do mercado naquele momento. O trabalho de calcular é o trabalho que a maioria evita porque requer honestidade sobre o que os números realmente dizem, e os números raramente dizem o que queremos ouvir. A mesma convicção baseada em cálculos está disponível para qualquer pessoa que avalie sua situação de trabalho com a mesma frieza com que eu avaliava o Washington Post em 1973. O mercado de trabalho local, que lhe paga R$ 13 por hora, pode estar subvalorizando seu potencial por um fator de 3 a 5, exatamente como o mercado subvalorizava o Washington Post. A diferença é que o Washington Post não podia fazer nada para acelerar o reconhecimento de seu valor. Você pode mudar de mercado, pode construir evidências, pode desenvolver habilidades que esse mercado local não exige, mas que mercados maiores pagam extraordinariamente bem. A assimetria entre a sua situação e a de uma empresa é completamente favorável a você, e a maioria não a aproveita. Deixe-me terminar com o cálculo que sintetiza tudo o que expliquei, porque os números são a única forma honesta de medir o que está em jogo. Uma pessoa de 28 anos que aplica sistematicamente as 3 forças durante 5 anos. Aumentar o valor por hora, migrar para mercados melhores, construir múltiplas fontes de renda, pode razoavelmente passar de R$ 3.000 mensais para 9.000 nesse período. Não é garantido, nada na economia é, mas é matematicamente alcançável com os passos descritos e está documentado em trajetórias reais suficientes para não ser uma exceção estatística. Esses R$ 9.000 mensais aos 33 anos, se forem geridos com a disciplina de manter gastos em 5.000 e economizar e investir 4.000 mensais até os 65, produzem o seguinte resultado a 8% ao ano durante 32 anos, R$ 6.784.392, quase R$ 7 milhões construídos sobre uma carreira de classe média com salário inicial de R$ 3.000, sem herança, sem golpe de sorte, sem negócio próprio de sucesso. Apenas a combinação de 3 forças aplicadas com consistência durante 5 anos, seguida de 3 décadas de capitalização sobre a base construída. Compare isso com a trajetória alternativa. A mesma pessoa que não faz nada diferente, que permanece no mesmo mercado com a mesma habilidade, que recebe ajustes de inflação e ocasionalmente algum aumento dentro da mesma empresa, termina aos 65 com uma aposentadoria que no Brasil, em 2026, representa em média entre 40% e 60% do último salário ativo, que por sua vez não terá crescido muito em termos reais.
Essa pessoa termina com uma renda mensal, na aposentadoria, equivalente em poder de compra a entre R$ 1.800 e R$ 2.200 de hoje. Para sempre. Até que morra. Duas trajetórias, mesma pessoa, mesmo ponto de partida, mesma inteligência, mesmas horas no dia. A diferença é uma sequência de decisões tomadas entre os 28 e os 33 anos, em um período de 5 anos que a essa idade parece longo, mas que aos 65 parece o piscar de um instante. Cometi erros em minha vida, erros de investimento que me custaram dinheiro real e que analisei impiedosamente para não repeti-los. Mas o erro que mais lamento observar nos outros, o que considero mais caro em termos humanos, não é o erro de investimento. É o erro do adiamento. O erro da pessoa que sabia o que tinha de fazer, que tinha as ferramentas para o fazer, que entendia a matemática e que escolheu o conforto de hoje em vez da construção do amanhã. Não uma vez. Não num momento de fraqueza. Sistematicamente durante anos, até que o tempo que tornava possível a transformação se esgotou. Aos 45 anos, ainda é possível. Aos 55, é significativamente mais difícil. Aos 65, a margem de correção aproxima-se de zero. Não porque as pessoas mais velhas sejam menos capazes, mas porque o tempo, que é o único insumo que não se pode comprar nem recuperar, consumiu-se sem se capitalizar. E o tempo não capitalizado não produz juros compostos. Produz apenas o custo de oportunidade mais caro do universo financeiro. O custo do que poderia ter sido e não foi. Vou fazer-lhe a pergunta com que termino sempre esta análise, porque é a única pergunta que importa depois de tudo o que expliquei. Não é uma pergunta sobre o mercado, não é uma pergunta sobre a economia, não é uma pergunta sobre se o momento é o correto ou as condições são as ideais. A pergunta é esta: dentro de 10 anos, quando olhar para trás, para este momento específico, para este dia, para esta semana, que decisão tomará hoje que o fará sentir orgulho do que fez com o tempo que tinha disponível? Não existe resposta confortável para essa pergunta. Existe apenas a resposta honesta. E a resposta honesta você já a tem. Tinha-a antes de me ouvir. O que eu fiz foi simplesmente cercá-la com números suficientes para que seja impossível ignorá-la. Os números não negociam, não têm paciência com as desculpas, não aceitam adiamentos, não distinguem entre quem os entende e quem os ignora. Operam da mesma forma para todos, em silêncio, compondo-se dia a dia, semana a semana, ano a ano. A única variável que você controla é se esse mecanismo trabalha a seu favor ou contra você. Não há uma terceira opção, nunca houve.